Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vinda à terceira teleaula da disciplina de Metodologia Científica. Eu sou a professora Maria Luzia e hoje nós trabalharemos o projeto de pesquisa. Então vamos pensar no que é necessário para que a gente elabore um projeto de pesquisa. No decorrer aí das nossas aulas, nós aprendemos a respeito dos diferentes tipos de conhecimento, então aprendemos as características de cada um deles. Nós também percebemos os diferentes tipos de pesquisa que nós podemos realizar no desenvolvimento das nossas pesquisas acadêmicas. E agora, na nossa aula de hoje, vamos falar a respeito do projeto de pesquisa. O projeto é aquele momento que nós elaboramos, digamos, um esboço da pesquisa que nós vamos fazer. Existem ali alguns elementos que precisam ser contemplados no desenvolvimento do nosso projeto, para que o nosso projeto fique o quê? Fique um projeto coerente, um projeto consistente e depois a gente consiga, de fato, desenvolver essa pesquisa que nós nos propusemos por meio do projeto. Então, lá no quadro, nós começamos com a nossa contextualização e para que a gente pense no desenvolvimento de um projeto, nós precisamos pensar nos paradigmas da ciência. Quando eu falo em paradigma, o paradigma ele é um modelo, um padrão. Então, a ciência segue um modelo para apresentar e comprovar as suas hipóteses, as suas teorias e as suas leis. Então, esses paradigmas, eles são modelos que nós seguimos no desenvolvimento das nossas pesquisas. Quando eu falo em ciências sociais, eu estou falando dos ramos da ciência que estudam os aspectos sociais do mundo humano, a vida social dos indivíduos e de grupos humanos. E quando eu falo de ciências naturais, são ramos da ciência que estudam a natureza e os seus aspectos mais gerais e fundamentais. Então, partem de leis e regras naturais que regem o mundo. Essas são diferentes perspectivas de análise que eu posso adotar no desenvolvimento da minha pesquisa. Então, eu preciso retomar aquela ideia de que eu preciso ter tudo muito bem definido, muito bem delimitado no desenvolvimento da minha pesquisa, porque todos esses aspectos, eles são interligados, eles se conversam e eles precisam andar de forma conjunta, para que a minha pesquisa seja uma pesquisa coerente, uma pesquisa coesa, que de fato chega aos objetivos que elas propõem inicialmente. Então, voltando ao quadro, para o desenvolvimento da nossa pesquisa, nós precisamos pensar também qual é o tipo de pesquisa que nós vamos fazer. Então, quando eu desenvolvo uma pesquisa quantitativa, é aquela que trabalha com o universo das representações numéricas, quantificando, descrevendo e relacionando os fenômenos. Então, ela possibilita que se olhe para as estruturas e dinâmicas das populações e instituições e busca mensurá-los, medi-los numericamente. Então, ela tem a intenção de garantir a precisão dos resultados. E quando eu falo de uma pesquisa qualitativa, é aquela que busca se aprofundar sobre as formas de apreensão e compreensão do mundo social a partir de seus significados, das relações e representações humanas e da sua intencionalidade. Então, a pesquisa qualitativa, ela busca desvendar as aspirações, os motivos, as crenças, os valores e atitudes que estão por trás das ações humanas e também por trás ali das suas relações. Então, nós precisamos saber que essas duas pesquisas, elas têm características diferentes. Da mesma forma que eu não digo que um conhecimento é melhor que o outro, eu não digo também que a pesquisa quantitativa é melhor que a qualitativa ou vice-versa. São formas diferentes de olhar para um objeto, de olhar para um fenômeno e buscar compreender e interpretar aquele determinado objeto e aquele determinado fenômeno. Então, tendo essas questões em mente, vamos desenvolver os conceitos da nossa aula de hoje. Paradigma e teoria. Sempre que eu penso no desenvolvimento de um projeto, no desenvolvimento de uma pesquisa, eu preciso me atentar
para o que é esse paradigma e para qual é a perspectiva teórica que me orienta. Quando eu busco, então, as minhas fontes em que eu vou tomar como base para o desenvolvimento da minha pesquisa, eu preciso buscar fontes que sejam coerentes com a minha perspectiva teórica, ou seja, com aquele paradigma que eu adotei, com aquele modelo de análise. Então, lá no quadro, quando a gente pensa no paradigma, nós precisamos pensar que ele se caracteriza como um modelo, um padrão, ou um conjunto de teorias, técnicas e valores de uma determinada época que, de tempos em tempos, entram em crise. Então, por que é que nós dizemos que de tempos em tempos esses paradigmas, eles entram em crise? Porque como a nossa sociedade é uma sociedade dinâmica, ou seja, está em constante transformação, o nosso conhecimento também é dinâmico, está em constante transformação, as formas de compreender e explicar o mundo também precisam se transformar. Então, elas não permanecem estáticas, elas precisam acompanhar as transformações pelas quais a sociedade passa. Por isso é que nós dizemos que de tempos em tempos esses paradigmas eles entram em crise e surgem outros paradigmas, ou seja, outros modelos, outros padrões que são utilizados para explicar a sociedade, para explicar os fenômenos, para explicar determinados objetos, para explicar as relações humanas. Então, tudo isso, todas essas explicações que nós temos, são o quê? São paradigmas, são modelos, são padrões que nós adotamos para explicar tudo aquilo que nos cerca. Então, lá no quadro, quando nós pensamos em uma mudança de paradigma e quando nós pensamos no surgimento das ciências sociais que trazem uma nova perspectiva de análise para a sociedade, nós precisamos retomar a Revolução Industrial. Então, o que foi a Revolução Industrial? Foi aquela alteração na forma de produzir da sociedade. Então, é possível perceber mudanças nas relações de trabalho. É possível perceber uma aglomeração nos centros urbanos e uma grande mudança na sociedade. Por que é que acontece essa grande mudança na sociedade? A Revolução Industrial faz parte das revoluções burguesas. As revoluções burguesas, elas transformam profundamente a sociedade europeia no primeiro momento e depois se espalham por todo o mundo, fornecendo uma nova forma de organização da sociedade. Então, quando nós olhamos lá para o feudalismo, na Idade Média, o paradigma, o modelo, o padrão que era utilizado para explicar a sociedade, ele já não é mais suficiente para explicar a sociedade que se transforma a partir das revoluções burguesas. Então, quando nós olhamos para as relações de trabalho lá no feudalismo, era uma relação de trabalho servil. As pessoas, os servos, os camponeses trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Produziam ali o que era necessário para a sua subsistência, uma parte era pagamento do aluguel daquela terra, digamos assim, e essas relações se davam dessa forma. Com a transformação, nós temos uma grande mudança das pessoas do campo para as cidades. Então, as cidades, elas passam a ficar aglomeradas, a apresentar muitas pessoas, e essas relações de trabalho também se transformam. Então, o homem passa a vender a sua força de trabalho por uma quantidade de dinheiro, de capital, né? Não era mais essa relação de troca de trabalho, né? Em que o servo ele podia usar a terra, mas ele dava uma parte da produção. Então, essas relações se transformam. Portanto, aquele paradigma anterior, ele não era mais suficiente para explicar essa sociedade que vinha se transformando. Então, nós temos a construção de um novo paradigma. E nós temos também a ascensão das ciências sociais, que são as ciências que buscam explicar essas relações na sociedade
as relações entre os indivíduos que vinham se transformando também profundamente. Então, voltando ao quadro, nós precisamos pensar, então, nesse surgimento das ciências sociais, que vem nesse sentido de explicar essas novas relações que se estabeleciam nas sociedades, que se dá lá no século XIX. Então, num primeiro momento, as ciências sociais, elas buscaram os mesmos métodos utilizados pelas ciências da natureza para a investigação dos fenômenos sociais. Dessa forma, surgiram várias teorias que buscaram compreender e resolver os problemas sociais. E aí nós temos também os paradigmas das ciências sociais. Então, muitos teóricos se colocaram contra essa forma de explicar a sociedade. Que forma? Que buscava associar os fenômenos sociais aos fenômenos naturais. Eles alegavam que os métodos das ciências naturais não conseguiriam apreender aspectos tão complexos e subjetivos da vida humana. Então, esses debates levaram à constituição desses dois paradigmas das ciências sociais, a explicação e a compreensão. Então, a explicação buscava o quê? Identificar as leis do comportamento humano e, com isso, determinar as causas da sua conduta, assemelhando-se aos postulados do positivismo. O positivismo era aquela ciência que buscava explicar esses fenômenos com base nas ciências naturais. E, posteriormente, o segundo paradigma é a compreensão, que ela buscava o significado, o sentido das ações. Então, quando nós pensamos num paradigma, nós precisamos pensar também em uma teoria, uma perspectiva teórica. E o que é a teoria? É um modo de apreender o mundo do qual se faz parte, ou seja, de compreender esse mundo. Pode ser definido como cada um dos sistemas ou modelos explicativos elaborados para compreender um fenômeno, um aspecto da realidade ou ainda um determinado objeto de estudo. As teorias, elas podem ser entendidas como métodos. Então, são os nossos métodos de análise daquela nossa pesquisa. A partir da escolha da teoria, é que nós vamos definir as estratégias de pesquisa, as técnicas, os procedimentos, o nosso método de coleta de dados. Por isso é que nós precisamos compreender que todos esses fenômenos, eles estão o quê? Eles estão interligados. Quando eu olho para o desenvolvimento da minha pesquisa ou para a construção do meu projeto de pesquisa, eu preciso pensar em todas essas vertentes, em todas essas questões, para que eu elabore um projeto coerente, um projeto consistente. Então, quando eu penso no paradigma, o paradigma ele é aquele modelo, aquele padrão que eu adoto para explicar, para olhar, para analisar um fenômeno. E a teoria, ela é essa lente que me ajuda a desvendar os meus fenômenos. Positivismo lógico e estruturalismo. Quando nós pensamos no desenvolvimento das ciências sociais, também surgem diferentes teorias e diferentes teóricos que buscam explicar esses fenômenos sociais. Então, diversos paradigmas surgem, ou seja, diversos modelos, diversos padrões explicativos. Para que eu adote uma dessas teorias, um desses padrões explicativos no desenvolvimento da minha pesquisa, eu preciso conhecer o quê? As suas bases, a sua fundamentação. Então, lá no quadro, vamos começar com o positivismo lógico. O positivismo, ele se delineia em um contexto de grandes transformações na base econômica da sociedade e que, consequentemente, impactavam na vida social. Então, o positivismo, ele reforça que há a necessidade de unificar o método científico e que por ele se alcançaria todo o conhecimento necessário à humanidade. Qual que é o método de análise do positivismo? Ele é baseado em leis causais e domínio dos fatos.
Então, ele faz uma aproximação com as ciências naturais. O teórico que desenvolveu o positivismo foi Auguste Comte. E esse desenvolvimento do positivismo se deu ali bem naquele momento de transição, de transformação dessa perspectiva da sociedade, de organização da sociedade. O que é que vigorava? A análise com base nas leis naturais. Então, vamos pensar em um biólogo analisando uma planta, por exemplo. Ele consegue analisar com distanciamento, com objetividade. Ele não influencia aquela planta e ele não sofre influência. Então, o Comte ele desenvolveu as bases da teoria positivista da mesma forma. Só que ele não estava analisando fatos naturais, ele estava analisando pessoas, as sociedades, as relações e interações humanas. Então, ele partiu da perspectiva que, da mesma forma, era possível analisar uma sociedade, um agrupamento humano, com distanciamento, com objetividade, sem influenciar e sem sofrer influência. Então, o positivismo ele parte dessa perspectiva, que é possível fazer uma análise da sociedade da mesma forma que se faz uma análise dos fenômenos naturais. Voltando ao quadro, então o método positivista reforça que há necessidade de unificar esse método científico e que dessa forma se alcançaria todo aquele conhecimento julgado como necessário à humanidade. Então esse método ele se fundamentava em buscar as leis que regem os fenômenos, buscar a objetividade, rejeitar toda explicação metafísica, que é aquilo que vem das ideias, utilizar a observação e a experimentação como critérios de validade. Então, a perspectiva positivista entende que dessa forma é possível analisar a sociedade. Então, para o positivismo, só existem duas formas de conhecimento científico: das ciências lógicas e matemáticas e das ciências empíricas. E isso mesmo quando se trata das ciências sociais. Então, mesmo quando se está analisando um fenômeno social. Na perspectiva positivista, a análise dos fenômenos sociais só pode ser objetiva se realizada por instrumentos padronizados que possibilitassem, por meio de dados quantificáveis, prever e determinar a ação humana. Então, uma pesquisa que adota essa perspectiva positivista no seu desenvolvimento parte dessa perspectiva de que é possível analisar os fenômenos humanos com objetividade, que é possível prever as ações e reações que vão derivar desses fenômenos humanos. Então, esse é um paradigma, esse é um modelo, uma explicação da sociedade, um modelo, uma explicação dos fenômenos. Só que não são todos os autores das ciências sociais que concordam com isso. Então, nós temos outras perspectivas teóricas. Uma delas é o estruturalismo. Então, lá no quadro, quando nós pensamos no estruturalismo, ele também é uma macroteoria, da mesma forma que o positivismo é uma macroteoria. Nas ciências sociais, ele foi inicialmente aplicado pelo etnólogo Claude Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss, inclusive, fez pesquisas aqui no Brasil. A metodologia do estruturalismo repousa na ideia de quê? De estrutura. Então, ele pensa nas características e na propriedade dessas estruturas. O estudo científico pautado no estruturalismo faz a descrição em termos relacionais dos fenômenos. Então, o que eles pensam? Que é preciso descrever exaustivamente os fenômenos e fatos observados, analisá-los em si mesmos e pensar a relação deles com o conjunto. Então, essa estrutura ela é um modelo abstrato que descreve as propriedades relacionais entre esses objetos. Então, é uma estrutura binária. O que é isso? Que parte de ideias opostas. Então, por exemplo, eu só posso explicar aquilo que é cru se eu conheço aquilo que é cozido. Eu só posso explicar a vida
se eu sei o que é a morte. Então, a explicação de um fenômeno se dá pelo outro. Esse pensamento estruturalista, ele busca revelar o que está além do aparente, uma vez que busca reconstruir estruturas que sejam inteligíveis para explicar o seu funcionamento. Então, aqui a gente tem uma definição do que é o estruturalismo, do que é essa estrutura. Por definição, uma estrutura é um sistema relacional ou um conjunto de sistemas relacionais, tais como as relações de parentesco, os esquemas de controle de tráfego, os códigos de etiqueta e etc. Uma estrutura é um todo formado de fenômenos solidários. Cada um dos seus elementos depende dos outros e é determinado por sua relação com eles. Então, a alteração, acréscimo ou supressão de um elemento implica acomodação e reajuste na posição desses demais. Então, ele pensa, a perspectiva estruturalista, pensa e analisa a sociedade, os fenômenos sociais, a partir dessa perspectiva de estrutura, ou seja, que todos os fenômenos estão interligados, estão relacionados e dependem mutuamente entre si para o seu desenvolvimento. Então, essas são as características do positivismo e do estruturalismo. Materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético é uma outra forma de explicar a sociedade e os fenômenos sociais. Então, ele também tem os seus modelos, os seus padrões de explicação. Lá no quadro, essa abordagem ela foi desenvolvida por Karl Marx e por Engels lá em meados do século XIX. Então, o cerne desse método consiste na ideia de que as sociedades se transformam à medida que os homens alteram o seu modo de produzir ou o seu modo de reproduzir. Então, o que o Marx e o Engels dizem? Ao afirmar que a história não é um processo autônomo em relação aos homens, ou seja, não está deslocado dos indivíduos, em uma crítica ao positivismo, então olha só, ele já critica um paradigma, um modelo. E nem os homens podem idealmente determinar a história em uma crítica ao idealismo, então ele critica outra perspectiva. Marx elabora os pilares metodológicos do materialismo histórico dialético. Então, como é que o Marx explica a sociedade e todos os fenômenos sociais? Ele pauta as suas análises na perspectiva econômica. Então, a partir da estrutura econômica é que tudo se desenrola, tudo se desenvolve na sociedade. E essa perspectiva econômica, ela se dá por meio do quê? Por meio das relações de trabalho. Então, essas relações de trabalho que se reproduzem nas sociedades é que determinam a organização, a estruturação daquela sociedade. Então, ele diz que em cada época, cada sociedade teve a sua própria forma de organização, de estruturação, e teve a sua... e foi determinada por essas questões econômicas. Isso mesmo com as alterações. Então, lá no feudalismo também existia essa relação, essas relações de trabalho que eram determinadas pelas questões econômicas. Com a transição para o capitalismo, também existem essas relações. Então, voltando ao quadro, trata-se, o materialismo, ele trata-se de um método utilizado pelos autores para interpretar o processo histórico, por meio do qual se torna possível identificar como, em todas as épocas históricas e em todos esses modos de produção, a produção e reprodução social é marcada por essas relações de antagonismo. O que são essas relações de antagonismo? O Marx ele diz que existem duas classes antagônicas. A burguesia
dona, detentora dos meios de produção, e o proletariado, que são aqueles que vendem a sua força de trabalho para garantir a sua subsistência. Então, Marx ele pauta as suas análises nessa relação entre essas classes antagônicas, que são determinadas pelas questões econômicas. Então, ele diz o quê? A burguesia, que é a detentora dos meios de produção, trabalha no sentido de se manter nessa posição de detentora desses meios de produção. O proletariado, que é aquela classe que precisa vender a sua força de trabalho para garantir a sua subsistência, luta para sair dessa posição subjugada. E essa relação antagônica, essa luta constante entre essas duas classes que têm interesses diferentes, é que é o motor da história na perspectiva do Marx. Então, essas relações é que fazem com que a sociedade se movimente, com que a sociedade constantemente se transforme. Voltando ao quadro, Marx defende que os modos de produção da vida material, ou seja, a maneira como nós produzimos tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, em sua dimensão mais concreta, constituem os elementos que condicionam o desenvolvimento de outras esferas sociais, como a política e a intelectual, por exemplo. Então, perceba que na perspectiva marxista, a questão econômica, ela domina, ela determina todas as outras esferas da sociedade. Então, ele fala, olha, a política dessa sociedade é feita de forma que beneficie a economia. A educação ofertada nessa sociedade é ofertada de modo que beneficia a economia. Então, tudo está atrelado às questões econômicas. E aquela classe que domina, que está na posição de dominação, trabalha no sentido de que essa posição se mantenha. Então, a educação ofertada, por exemplo, não é uma educação capaz de transformar essa estrutura pré-estabelecida. Por quê? Porque não é interesse da burguesia formar indivíduos capazes de contestar e de transformar essa perspectiva de organização. Voltando ao quadro. Então, por se tratar de uma perspectiva teórico-metodológica que trabalha a partir dessa compreensão da divisão da sociedade em classes sociais e nas suas dimensões de dominação e lutas, as pesquisas e metodologias mobilizadas por essa perspectiva apresentam invariavelmente uma perspectiva crítica à sociedade capitalista. O que isso quer dizer? Que se você vai desenvolver uma pesquisa com base no materialismo histórico dialético, necessariamente a sua pesquisa apresenta uma crítica ao modo de produção capitalista, porque toda a análise do Marx é pautada nesse sentido de olhar criticamente para esse modo de produção. Então, quando vamos desenvolver as nossas pesquisas, por isso que nós precisamos saber as bases, as perspectivas teóricas bem definidas, bem delimitadas, para que o desenvolvimento da nossa pesquisa seja um desenvolvimento coerente, que parta de fato daquela perspectiva daquele autor que desenvolveu aquela teoria, aquele modelo, aquele paradigma. Abordagens teóricas para a realização de uma pesquisa. Agora nós vamos para a resolução da nossa situação-problema, e a situação que nos orienta é a da Luzia. Ela é integrante de uma ONG que se chama Sementes do Futuro. Essa ONG ela está localizada em uma determinada comunidade e faz muitas ações ali. A atividade principal daquela comunidade está associada à reciclagem. Então, existe uma empresa de reciclagem ali naquela comunidade
e então as pessoas elas trabalham com isso, nessa perspectiva de trabalhar ali naquela empresa. A ONG foi selecionada para receber uma verba para que ela possa aplicar essa verba ali dentro daquela sociedade, para fazer uma melhoria naquela sociedade. Então, a Luzia e os integrantes da ONG, eles resolveram escrever um projeto, eles precisam fazer um relatório, mas eles resolveram utilizar o método científico para a elaboração desse relatório, para que eles consigam atender a todos os pré-requisitos solicitados pela empresa e que eles consigam, então, receber a verba para aplicação ali naquela sociedade. Então, lá no quadro. Então, quando nós pensamos nessa situação, a Luzia ela precisa levar para a reunião dela que, para a liberação do recurso, a empresa que vai financiar, ela pediu esse relatório com as características da comunidade e o que essa comunidade deseja de melhoria. Desde que essa melhoria não sejam os mesmos serviços prestados pelo Estado. Então, não pode ser uma melhoria no saneamento básico, por exemplo, porque isso é um serviço que é prestado pelo Estado. Então, a Luzia ela se reuniu com os voluntários da ONG para que eles juntos elaborem esse relatório. Eles decidiram fazer esse relatório por meio do quê? Do método científico. Então, eles devem decidir qual abordagem teórica do projeto de pesquisa eles deverão seguir. Então, em que teoria eles devem se embasar para a elaboração desse relatório? São pertinentes as seguintes perguntas. O que são os paradigmas da ciência? Qual é a influência da abordagem teórica na pesquisa? E como definir qual será mais adequado ao estudo? Então, quando nós pensamos no que são esses paradigmas da ciência, esses paradigmas são o quê? Aqueles modelos que nos auxiliam a explicar os fenômenos. Quando nós escolhemos uma teoria para o desenvolvimento da nossa pesquisa, nós estamos dizendo para o nosso leitor que nós enxergamos e compreendemos o mundo daquela forma. As teorias, elas nos auxiliam a observar, a desvendar, a compreender, explicar os fenômenos, os objetos, aquilo que nós estamos pensando, que estamos analisando. Então, quando eu adoto essa perspectiva teórica, eu digo para o meu leitor, olha, eu concordo com o que essa perspectiva teórica postula, eu concordo com o que essa perspectiva teórica diz. Então, por isso que nós precisamos compreender bem as bases das nossas perspectivas teóricas para que as nossas pesquisas fiquem bem estruturadas. Então, lá no quadro, os paradigmas, eles são teorias, modelos construídos e que servem para analisar outras pesquisas. Então, eles definem a teoria a ser adotada, a teoria que vamos adotar no desenvolvimento da nossa pesquisa. A abordagem teórica depende do entendimento do pesquisador e da sua visão de mundo. O que isso quer dizer? Que essa abordagem teórica, ela expressa o que o pesquisador espera da pesquisa e também da sociedade. Então, ela mostra para o nosso leitor a nossa visão de mundo, a forma como nós compreendemos e explicamos os fenômenos. A melhor escolha depende de um aprofundamento teórico em cada paradigma. Então, eu preciso pensar qual é o paradigma que melhor vai me ajudar a explicar o meu fenômeno. Quando adotamos uma teoria para iluminar nossos estudos, também expressamos o que compreendemos como modelo ideal de interpretação da sociedade. Então, essa teoria, ela mostra para o nosso leitor como é que nós entendemos e interpretamos não somente os fenômenos, mas também a sociedade. Então, qual é o melhor paradigma, qual é a melhor teoria a ser adotada? Depende daquilo que eu quero responder, depende do meu objeto de estudo, depende da análise que eu pretendo fazer. Então, eu não digo que uma teoria, que um
paradigma que uma perspectiva é melhor do que a outra. Eu olho para o meu objeto, olho para o meu fenômeno e penso, essa perspectiva teórica me ajuda a desvendar o meu objeto de uma forma mais eficaz. Então, são essas questões que a Luzia e os integrantes da ONG precisam considerar no desenvolvimento do seu relatório, para que o relatório, de fato, apresente aquelas características do método científico. Agora vamos para o nosso momento de interação e você vai responder o que é um projeto de pesquisa. Envie as suas contribuições e nós voltamos daqui a pouco. Oi, pessoal, estamos de volta. Então, o que é um projeto de pesquisa? O projeto é aquela elaboração que nós fazemos
para nortear o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, é no momento do projeto que nós conseguimos visualizar possíveis problemas, possíveis erros que podem ter sido colocados ali naquele momento de estruturação. Então, é possível que a gente corrija esses erros para a elaboração final do nosso trabalho. Agora, nós vamos falar mais especificamente a respeito do projeto de pesquisa. Projeto e formas de pesquisa. Então, da mesma forma que existem diferentes tipos de pesquisa, existem diferentes formas pelas quais eu posso fazer essa pesquisa. Então, eu posso realizar uma pesquisa quantitativa com delineamento de levantamento, por exemplo. O que isso quer dizer? Eu vou coletar os meus dados com muitos sujeitos e vou levantar características desses sujeitos para buscar correlacionar essas características. Então, será que existe alguma relação entre a idade e o nível de escolaridade desses sujeitos, por exemplo? Eu preciso ter isso muito bem definido para que eu coloque no momento de elaboração do meu projeto e que, posteriormente, eu, de fato, consiga fazer aquilo que eu me propus no meu projeto. Então, lá no quadro, quando nós pensamos nas características dessas pesquisas, na pesquisa qualitativa e na quantitativa, a pesquisa qualitativa é aquela pesquisa quando nós não estamos querendo afirmar a qualidade ou não da pesquisa, não tem nada a ver com isso. Essa pesquisa é aquela pesquisa que faz a análise dos fenômenos com base no quê? Na sua compreensão. Então, ela busca compreender esses fenômenos. É a busca de revelar os aspectos que nem sempre se manifestam de maneira visível aos nossos olhos. E que, embora eles estejam presentes e interfiram na configuração dos fenômenos, dos objetos, por exemplo, eles precisam caminhar por trilhas nem sempre lineares e requerem um olhar mais atento do pesquisador. Então, essa pesquisa qualitativa, ela busca revelar esses aspectos que nem sempre se manifestam de maneira visível aos nossos olhos, que nem sempre nós conseguimos ver de imediato. A coleta de dados pode ser feita por meio de entrevistas, por exemplo. Então, quando eu realizo uma entrevista, eu busco compreender a subjetividade daquele sujeito que está me dando a entrevista. Então, eu busco compreender o que ele está falando, o que ele está explicando a respeito daquilo que ele foi questionado. E a pesquisa quantitativa. Essa pesquisa quantitativa é aquela pesquisa que busca a objetividade, o controle científico. Então, ela não busca o que é subjetivo, ela busca aquilo que é objetivo. Por isso, elas enfatizam que se apliquem testes que vão comprovar a validade dos resultados e a sua fidedignidade. A coleta de dados pode ser feita por meio de questionários, por exemplo. O questionário me permite essa maior objetividade na coleta e também na análise dos meus dados. E aí o tratamento depois desses dados é feito de que forma? Por meio de técnicas estatísticas. Então, são aplicados testes que comprovarão a validade desses resultados e a sua fidedignidade. Essas pesquisas, elas não são opostas, mas elas se complementam. Então, eu não digo que é melhor eu fazer uma pesquisa quantitativa ou que é melhor eu fazer uma pesquisa qualitativa. Depende daquilo que eu quero responder. Então, se eu quero fazer uma pesquisa de levantamento, quando a gente pensa, por exemplo, naquelas pesquisas Ibope que levantam a intenção de voto das pessoas, elas precisam ser pesquisas quantitativas, ou seja, pesquisas objetivas. Trabalham com uma grande quantidade de pessoas, levantam respostas objetivas, né,
qual é o candidato que você tem a sua intenção de voto, para que seja feita uma análise, né, uma projeção ali daquelas intenções. Quando nós vamos fazer uma entrevista, por exemplo, então eu vou entrevistar uma pessoa que é referência em uma determinada área. Aí eu posso fazer uma análise qualitativa. Eu vou buscar interpretar, compreender a fala daquela pessoa, compreender aqueles aspectos que ela apresenta no desenvolvimento da entrevista. Então eu preciso ali também ter bem definido, bem delimitado o que eu quero fazer com a minha pesquisa, qual é o objetivo que eu quero atingir, para que então eu defina qual tipo de pesquisa que eu vou fazer. Voltando ao quadro, quando eu penso então no projeto de pesquisa, o que é o projeto? É aquele documento elaborado para nortear o nosso trabalho de investigação. Então, é o documento que vai dar o meu direcionamento. É um planejamento que deve apresentar de forma detalhada como o meu trabalho será realizado. Então, eu coloco tudo que eu pretendo desenvolver no decorrer da minha pesquisa. E a norma de apresentação desse projeto, então, como é que eu devo formatar esse projeto? Eu encontro na norma 15.287 de 2005, na norma da ABNT. Então, se eu acessar essa norma, ela me apresenta tudo que o meu projeto de pesquisa deve conter. Então, aqui nós temos algumas etapas específicas desse projeto de pesquisa. Eu preciso apresentar o meu tema. Então, qual assunto eu pretendo tratar? Eu pretendo tratar a educação. Tá bom. Só que é muito amplo. Então, eu preciso colocar o meu problema. Qual é a dificuldade teórica ou prática que eu pretendo solucionar? Então, eu pretendo compreender como é que está a motivação para aprender de alunos do ensino médio em tempos de pandemia, por exemplo. Ficou bem mais específico. E aí, eu levanto a minha hipótese. O que é a hipótese? Que suposição eu pretendo explicar? Então, o que eu acho que eu vou encontrar com o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, parto da hipótese de que os alunos estarão desmotivados em tempos de pandemia. E aí, eu desenvolvo a minha pesquisa no intuito de saber se a minha hipótese foi comprovada ou não. Então, eu tenho o meu objetivo. O que eu pretendo alcançar? E aí, normalmente, nós apresentamos objetivo geral e objetivos específicos. Eu tenho a minha metodologia. Como eu pretendo alcançar? Lembrando que a minha metodologia é o quê? É aquilo que é amplo, né? Então, vou apresentar como eu pretendo fazer essa pesquisa, quais instrumentos, quais sujeitos, de que forma esses dados vão ser analisados. Aí eu faço o meu levantamento bibliográfico. Então, quais materiais eu pretendo utilizar? Eu preciso apresentar também um cronograma. Em quanto tempo eu pretendo desenvolver essa pesquisa? E aqui eu coloco detalhadamente também todas as etapas da minha pesquisa. Possíveis custos. Eu vou ter custos para a realização dessa pesquisa? Quais? Então eu preciso imprimir os formulários. Então, eu coloco ali aquele custo daquela impressão. Ou não vou ter custos porque os formulários serão enviados online. Então, o projeto é aquele momento que eu detalho tudo que eu vou fazer no desenvolvimento da minha pesquisa para que fique bem estruturado e que, posteriormente, eu aplique todas as etapas e consiga responder todos aqueles elementos, consiga estruturar todos aqueles elementos que são listados no desenvolvimento do projeto. Pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental são duas formas importantes também que nós realizamos pesquisas. Essas pesquisas, normalmente, nós fazemos consultas em materiais que já estão prontos, materiais que já estão elaborados. Isso não quer dizer que nós vamos apenas repetir o que já foi dito, o que já foi escrito, o que já foi publicado. Nós vamos, a partir da nossa temática estabelecida, né,
da compreensão do nosso problema de pesquisa, nós vamos buscar as fontes disponíveis, os livros, os artigos, as diferentes publicações e vamos dar um outro olhar, um outro viés. Então, vamos analisar a partir de uma outra perspectiva aquele tema que posteriormente já foi desenvolvido. Então, lá no quadro, sempre que eu penso no desenvolvimento, e aí é de qualquer pesquisa, independente, se é pesquisa quali, quanti, se é pesquisa bibliográfica, se é pesquisa experimental, eu preciso fazer o meu levantamento bibliográfico. O que é meu levantamento bibliográfico? É o momento que eu faço a seleção do material bibliográfico que está disponível sobre o meu tema. Então, eu preciso buscar o que é que já foi dito, o que é que já foi desenvolvido sobre aquele tema que eu estou pensando. E é necessário que eu faça também uma revisão bibliográfica. Então, toda pesquisa, também independente do tipo de pesquisa, a gente precisa fazer uma revisão bibliográfica. Então, é quando nós buscamos conhecer e nos familiarizar com aquele nosso tema de estudo e saber o que já foi produzido a respeito desse assunto. Então, quando eu faço a revisão, eu não posso confundir a revisão com o levantamento. Quando eu faço a revisão, eu vou buscar tudo que já foi dito sobre o meu tema, o que já foi produzido. Então, eu estou estudando motivação para aprender. Eu vou buscar o que já tem produzido a respeito de motivação. Então, quais são os autores, quem desenvolveu aquela teoria, quais são as bases daquela perspectiva teórica. Então, eu faço a minha revisão porque eu tenho que me familiarizar com o tema. Eu preciso conhecer aquele tema para que eu possa desenvolver o meu estudo. Eu não posso começar a escrever do nada, sem saber nada a respeito daquilo. Então, primeiramente, eu preciso fazer o quê? Uma leitura crítica, reflexiva a respeito daquele tema. Depois eu faço o meu levantamento bibliográfico, que é o momento que eu separo o que eu vou utilizar. Então, existem diversas macroteorias dentro da motivação. Então, eu vou selecionar uma dessas macroteorias para embasar a minha pesquisa. Aí eu busco, então eu faço o levantamento dos autores que falam dentro daquela perspectiva. Separo esse material para que eu utilize na construção do meu trabalho. Se é um artigo científico, se é um TCC. Então, eu preciso fazer essas etapas no desenvolvimento de qualquer pesquisa científica e independente do tipo de pesquisa que eu esteja realizando. Voltando ao quadro. Então, quando eu penso nesse levantamento, aliás, na revisão, essa revisão, ela não é um conjunto de leituras aleatórias. Eu não vou ler qualquer coisa, né? Não vou buscar qualquer tema, qualquer coisa que esteja disponível. É o momento que eu faço uma reunião de conhecimento sobre o assunto. Então, eu vou me familiarizar com o meu assunto, com aquilo que eu vou estudar. E aí, quando nós desenvolvemos uma pesquisa, nós fazemos aquilo que nós chamamos de estado da arte. O que é esse estado da arte? É um diálogo com as produções relacionadas ao tema que nós estamos investigando. Então, como esse tema foi construído? Então, eu olho e penso, quando é que essa teoria da motivação surgiu? Então, eu vou desenvolver a minha pesquisa com base na teoria da autodeterminação, que é uma das macroteorias da motivação. Quem são os autores? A Deci e Ryan são os autores dessa teoria. Quando eles começaram a desenvolver? Lá na década de 1980. Então, eu vou fazer essa busca, esse estado da arte dessa pesquisa. E aí, depois eu trago mais para perto. Então, eu estou estudando motivação para aprenderem alunos do ensino médio. O que é que já existe produzido a respeito dessa temática? Então, é necessário que eu faça essa busca de uma forma ampla para que eu também mostre para o meu leitor de que ponto eu parto, da onde que eu estou partindo para todo o desenvolvimento da minha pesquisa. Voltando ao quadro.
Quando eu penso na pesquisa bibliográfica, essa pesquisa bibliográfica, ela integra grande parte dos processos de pesquisa, pelo menos ali na sua fase inicial. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa bibliográfica, eu preciso buscar o que já foi produzido sobre o meu tema. Esse tipo de pesquisa é realizada a partir de materiais escritos, normalmente em formato de livros, artigos e demais publicações de cunho científico. Então, eu preciso buscar publicações científicas, eu não vou buscar qualquer publicação. E a pesquisa bibliográfica, ela visa responder um problema com a utilização de material bibliográfico, estudos e análises científicas que já foram produzidos. Então, eu não preciso necessariamente fazer uma pesquisa experimental. Eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica e ela tem a mesma validade. E a pesquisa documental? Então, quando nós pensamos na pesquisa documental, as suas possibilidades de fontes de informação estão para além daquela fonte escrita e especializada. O que isso quer dizer? Que ela pode se valer também de fontes que ainda não passaram por nenhum tratamento analítico ou descritivo, como registros oficiais históricos, por exemplo. Então, são esses documentos que ainda não foram analisados, não passaram por esse tratamento analítico. E uma das riquezas desse uso de documentos na pesquisa social é a possibilidade que essa fonte abre ao permitir a contextualização histórica em termos de tempo e espaço em que os fenômenos ocorreram. Então, é possível que se olhe para aquela perspectiva daquele tempo, daquele espaço em que aquele documento foi desenvolvido. Então, quando eu penso no desenvolvimento da minha pesquisa, eu preciso fazer esse levantamento, eu preciso fazer essa revisão bibliográfica para que a minha pesquisa fique bem embasada, para que fique uma pesquisa consistente, uma pesquisa coerente. Formatação do projeto de pesquisa. Quando nós pensamos no desenvolvimento desse projeto, além do conteúdo, que é aquilo que nós vamos produzir com as nossas buscas, então com as nossas investigações, a partir de textos que já foram escritos, a partir dos dados que vamos coletar, eu preciso pensar também na forma e na estrutura desse projeto. E aí a norma da ABNT vem no sentido de me mostrar como é que esse projeto precisa ser formatado. Quais são os elementos essenciais, indispensáveis de serem apresentados nesse projeto. Então, lá no quadro, nós temos aí alguns elementos, os elementos que precisam ser apresentados como elementos pré-textuais. Então, sempre que nós elaboramos um projeto, existem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Para a montagem e apresentação do projeto de pesquisa, deve-se seguir a norma da ABNT 15287 de 2005. Então, se você acessar essa norma, você vai conseguir visualizar todos os elementos que devem ser apresentados no desenvolvimento do projeto. Então, aqui nos elementos pré-textuais, o que são esses elementos? São aqueles que antecedem o texto do trabalho, apresentando informações que ajudam na sua identificação, manuseio e utilização. Então, eu apresento a capa do meu trabalho. Na capa tem o nome da minha instituição, tem o nome do meu projeto, o título do meu projeto, tem o meu nome, tem o local e o ano. Depois eu apresento a folha de rosto, que tem todas essas informações que também tem na capa, mas apresenta ali a finalidade do projeto. Então, por exemplo, projeto de pesquisa, apresentada a disciplina de metodologia científica, com a finalidade de conclusão da disciplina. Esse é só um exemplo, né? Existe ali um texto que nós devemos utilizar, que nós mostramos a finalidade daquele projeto. Depois eu apresento o resumo. O resumo, ele tem que ser o quê? Conciso, coerente,
tem que apresentar todas as características que serão desenvolvidas no meu projeto, mas de uma forma breve, de uma forma objetiva. A lista de ilustrações e a lista de tabelas são elementos opcionais. Então, eu só vou apresentar se eu tiver ilustrações e se eu tiver tabelas no decorrer do meu projeto. Depois, eu apresento o sumário. O sumário é um elemento também obrigatório, que ele me ajuda no manuseio do meu trabalho. Então, se o meu leitor ele quer ir direto para a minha metodologia, ele acessa o meu sumário e consegue encontrar a página que se encontra a minha metodologia. Depois eu apresento os meus elementos textuais, que é o momento que eu apresento a minha introdução, o desenvolvimento e a conclusão do meu projeto. Então, eu coloco a introdução, eu começo a falar sobre o meu tema, eu falo inicialmente sobre o meu tema. Depois eu apresento a minha justificativa. Isso aqui é o desenvolvimento do meu trabalho, né? Minha justificativa. Então, por que é relevante estudar aquele tema? Por que é importante? Depois eu apresento meu referencial teórico. Então, eu faço o meu embasamento, eu trago autores que ajudem na fundamentação do meu projeto. E aí eu apresento a minha metodologia. A metodologia deve apresentar cada etapa da pesquisa. Então, a abordagem, o tipo de pesquisa, as técnicas de coleta de dados, então como eu vou coletar os meus dados. Preciso apresentar os instrumentos de coleta de dados. Então, os instrumentos, eles são documentos, questionários, entrevistas, observação, entre outros. Tudo isso tem que estar ali bem descrito dentro da minha metodologia. Apresento o meu cronograma de pesquisa, então como eu pretendo desenvolver a minha pesquisa. Todos esses são os meus elementos textuais. E então eu finalizo com os meus elementos pós-textuais. O que são esses elementos pós-textuais? São materiais complementares que têm por finalidade documentar ou melhor esclarecer o meu texto. E dentro desses elementos pós-textuais, somente as referências são elementos obrigatórios. Então, tudo que eu citei no decorrer do meu texto, todos os autores que eu citei no decorrer do meu texto, necessariamente, obrigatoriamente, precisam aparecer no meu corpo de referências. Não é possível que eu não mostre esses autores. E aí o glossário, o apêndice, anexo, índice, são elementos opcionais, que eu coloco só se eu achar que é necessário, só se eu considerar que eles vão auxiliar no entendimento do meu trabalho. Quando eu penso, então, nas citações que eu fiz no decorrer do meu texto, a norma que me diz como essas citações devem ser feitas é a norma 10.520. Então, todos esses elementos, eles precisam ser observados cuidadosamente no desenvolvimento do nosso projeto, para que o nosso projeto apresente aquela característica científica, para que ele apresente todos os elementos que são solicitados. O projeto de pesquisa, ele é aquele documento que ajuda a nortear posteriormente o desenvolvimento da nossa pesquisa. Então, nós precisamos ter esse projeto muito bem elaborado, muito bem delimitado, definido, para que então a gente consiga desenvolver a nossa pesquisa de uma forma satisfatória, de forma que a gente de fato consiga responder os nossos problemas, atingir os objetivos propostos lá no nosso projeto de pesquisa. Então, eu preciso observar todos esses elementos nesse momento de estruturação desse projeto. Apresentação do projeto de pesquisa. Agora nós vamos para a resolução da nossa situação-problema e a situação que está nos orientando é a da Luzia. Ela é integrante de uma ONG, a ONG se chama Sementes do Futuro, e a ONG, nesse ano, foi selecionada para receber uma verba de uma empresa que financia alguns projetos.
Então, a empresa estabeleceu alguns critérios que a ONG deveria apresentar para pleitear aquele orçamento. Lembrando que a ONG não podia propor que aquela verba fosse utilizada em algo que é previsto pelo Estado, algo que é obrigação do Estado fazer. Então, eles não podem solicitar melhoria no saneamento básico, por exemplo, ou não podem solicitar melhoria na iluminação pública, porque tudo isso é dever do Estado. Então, eles precisaram pensar em algo que seja uma necessidade daquela comunidade, que aquela comunidade não tenha e que o Estado, que não seja a obrigação do Estado prever. Então, vamos lá no quadro? A Luzia, ela está finalizando o seu projeto de pesquisa, mas ela ainda deve responder. Quais serão os critérios adotados para definir a forma como a pesquisa será realizada? Que tipo de pesquisa deverá ser adotado para o estudo a ser realizado pela ONG? Quais técnicas a serem utilizadas para levantar as informações que permitirão posteriormente ter clareza sobre o que a comunidade considera como relevante e necessário? Então, quais são essas técnicas a serem utilizadas? Então, uma pesquisa, ela deve sempre utilizar o quê? Fontes bibliográficas, pois ela deve buscar opiniões de outros autores. Então, para o embasamento da nossa construção, nós precisamos sempre buscar outras publicações, alguém que já tenha falado sobre aquele tema, alguém que já tenha desenvolvido. Contudo, a utilização de documentos primários pode fornecer dados importantes. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica e a documental se complementam. Então, o que esse pessoal da ONG pode pensar? Eles podem propor a construção de uma quadra poliesportiva, por exemplo, que é um local que vai ser possível fornecer uma área de lazer e também de prática de esportes que pode levar aos membros daquela comunidade a uma futura profissionalização. Para isso, eles precisam fazer o quê? Eles precisam buscar fontes que embasem aquela perspectiva. Então, eles precisam justificar a importância dessa quadra, precisam buscar publicações que tragam os benefícios da utilização, aliás, da implantação daquela quadra poliesportiva naquela comunidade, por exemplo. E aí eles podem buscar esses documentos dentro do bairro. Então, vamos pensar, por exemplo, que em determinado momento naquele bairro existia uma associação de moradores e que a associação de moradores fazia reuniões e registrava essas reuniões em atas. Então, essas atas, elas são documentos que podem ser utilizados no embasamento. E aí pode ser que naquelas atas, eles registraram a intenção da comunidade da construção de uma quadra poliesportiva, mas a comunidade nunca teve condições financeiras para aquilo e também nunca conseguiu um outro tipo de financiamento. Então, eles podem trazer esses documentos para embasar também a sua pesquisa, mostrar que aquilo já era um anseio anterior da comunidade, mas que antes não havia sido possível implantar aquilo. Então, perceba como essa pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, elas podem se complementar e ajudar a embasar, a fornecer bases sólidas na construção daquele projeto que eles vão apresentar para a empresa. Voltando ao quadro. Então, nessa situação, poderá ser realizada apenas a pesquisa bibliográfica. Caso eles não encontrem esses documentos, eles podem realizar somente a pesquisa bibliográfica. As necessidades, elas serão avaliadas do ponto de vista da comunidade. Então, a comunidade precisa ser ouvida para que ela apresente aquilo que ela considera necessário, aquilo que ela considera relevante de ser implantado ali. Então, eles deverão definir os objetivos. O objetivo da pesquisa será levantar, junto à comunidade, informações sobre aquilo que eles consideram
uma necessidade a ser atendida com esse recurso. Então, eles precisam ouvir as pessoas daquela comunidade para que seja algo real, para que seja algo concreto, que aquelas pessoas de fato necessitam. E como será realizado um levantamento, é recomendável utilizar entrevista a ser realizada com os líderes das equipes, um questionário com perguntas direcionadas aos voluntários, então para que esses voluntários possam colocar seu ponto de vista, e deve ser organizado em etapas e seguir as normas da ABNT. Então, as normas da ABNT, elas auxiliam nessa organização, nessa estruturação, para que esse projeto ele seja apresentado de uma forma correta, para que aquela empresa, quando vá analisar, ela já pegue aquele documento bem estruturado, bem organizado, consiga manusear aquele documento, encontrar todas as informações que eles solicitaram, então avaliar se vai ser liberado ou não aquela verba para aquela comunidade. Então, os integrantes da ONG precisam se atentar para todos esses elementos no momento de elaboração do seu relatório, do seu projeto que vai ser enviado para a empresa. Agora vamos para o nosso momento de interação. Então, cite o exemplo de um tema que pode ser desenvolvido em um projeto de pesquisa, seus possíveis problemas e as suas hipóteses. Envie a sua contribuição e nós voltamos daqui a pouco.
Bom, pessoal, estamos de volta. Então, vamos pensar num tema que pode ser desenvolvido numa pesquisa, nos seus possíveis problemas e nas suas possíveis hipóteses. Então, eu tenho como tema, por exemplo, a formação docente em um curso de pós-graduação. Esse é o meu tema de pesquisa. Qual é o meu problema de pesquisa? Então, o meu problema é a pergunta que eu vou buscar responder. Será que esse curso de pós-graduação proporciona uma formação crítica e reflexiva para aqueles futuros professores? A minha hipótese inicial é de que sim, de que esse curso proporciona essa formação crítica e reflexiva. Então, tendo em mente o tema, o problema e a minha hipótese, eu vou estruturar o meu projeto de pesquisa e vou desenvolver a minha pesquisa com o intuito de responder a minha pergunta e de saber se a minha hipótese inicial foi confirmada ou não foi confirmada. E aí existem vários outros temas que nós podemos pensar, que nós podemos desenvolver. E agora nós estamos chegando ao final da nossa teleaula, então é o momento que nós vamos recapitular, nós vamos retomar alguns assuntos que desenvolvemos no decorrer da nossa aula. Lá no quadro, quando eu penso no que é um paradigma, o paradigma ele se caracteriza como um modelo, um padrão ou um conjunto de teorias, técnicas e valores de uma determinada época que de tempos em tempos entram em crise. Por quê? Porque a nossa sociedade não é estática, ela não é parada, ela é dinâmica, ela está em constante movimento. Então, de acordo com a transformação, com a mudança da nossa sociedade, esses paradigmas, esses modelos de análise precisam se transformar para que eles sejam capazes de explicar os novos fenômenos, as novas relações sociais. E quando nós desenvolvemos uma pesquisa, nós precisamos nos lembrar que existem diferentes formas de abordagem para um mesmo fenômeno. Então, eu posso explicar a educação com base no positivismo lógico. Então, eu preciso saber quais são as perspectivas do positivismo. Eu posso explicar a educação com base no estruturalismo. Da mesma forma, eu preciso saber quais são as perspectivas do estruturalismo. Ou eu posso explicar a educação com base no materialismo histórico dialético. Da mesma forma, eu preciso saber quais são as bases dessa perspectiva teórica. Então, quando nós pensamos em uma perspectiva teórica, a teoria ela é uma forma de explicar aquele fenômeno, de explicar aquele objeto. São formas diferentes de olhar para um mesmo objeto, para um mesmo fenômeno e explicar aquilo que nós estamos querendo entender, aquilo que nós estamos querendo compreender. Voltando ao quadro, quando nós pensamos nas pesquisas qualitativa e na quantitativa, elas não são opostas, elas se complementam. Então, elas podem ser desenvolvidas de forma conjunta. O que é o nosso projeto de pesquisa? É aquele documento elaborado para nortear, para direcionar o nosso trabalho de investigação. E sempre que eu elaboro o projeto, eu preciso seguir as normas da ABNT para formatação e para apresentação. Então, a ABNT ela não tem o intuito de limitar a nossa produção. A produção teórica, a produção intelectual é aquela produção nossa. Ela nos diz como esse trabalho deve ser formatado, como ele deve ser apresentado, para que ele fique dentro daqueles padrões que são solicitados pela comunidade científica. Então, agora nós chegamos ao final da nossa teleaula. Foi um prazer trabalhar com você. Nós nos encontramos semana que vem. Um abraço e até lá!